Boa tarde. A resposta traz agora os fatos que foram notícias no dia de ontem e de hoje. No cenário nacional, vamos às principais manchetes dos principais jornais do nosso país. Folha de São Paulo. Auditoria aponta falhas e má gestão nos portos. Agora São Paulo. Juizado de São Paulo manda INSS trocar aposentadorias. O Estado de São Paulo. Tesouro deve injetar até 8 bilhões no INSS. No BNDES. O Globo. Novo retrato do Brasil. Salário de domésticas é o que mais sobe no país. Valor econômico. Manteiga anuncia corte de tarifas para conter inflação. Correio Brasiliense. Caso Bruno, mais um policial sob investigação. Estado de Minas, caso Bruno também. Mais policiais podem ser investigados. O Brasil Econômico. Para aprovar a MP 595, o governo vai dar renda mínima aos portuários. E no cenário internacional, o The Washington Post dos Estados Unidos traz a seguinte manchete: rebeldes sírios podem ganhar ajuda direta dos Estados Unidos. E o El País da Espanha, Itália intriga alarme à Europa. O Clarim da Argentina, a nossos vizinhos aqui, corte adverte sobre avanço do governo contra a justiça. A Argentina está em crise. O Jornal de Londrina, Prefeitura de Londrina economiza menos do que o esperado. A Folha de Londrina traz crédito consignado cresce 32,9% em janeiro. E o Diário de Maringá traz a matéria sobre o legislativo local, que terá sessões vespertinas e noturnas. E a Gazeta do Povo da capital, em última audiência, Papa Bento XVI diz que seu papado teve momentos difíceis. Na nossa série de entrevistas, o presidente do MCB, Adilson Silva, e o vereador Roberval de Ibiporã. Também tudo sobre o esporte com o professor Arécio Lima. Começa agora a resposta, onde o ato gera o fato e o fato vira notícia. Estamos com a resposta no ar, em nossos estúdios, Adilson Silva, presidente do Movimento Cristão Brasileiro. Boa tarde, Adilson. Bem-vindo mais uma vez à resposta. Boa tarde a todos que estão neste momento nos assistindo. Nós vamos estar falando um pouco nessa tarde de hoje sobre a programação do MCB em Londrina, em toda a região do Paraná. Tem alguma atividade de ênfase para o mês de março? Nós vamos ter agora, no final do mês de março, um encontro estadual aqui na cidade de Londrina, onde nós estaremos recebendo os obreiros que são associados ao MCB, estaremos convidando algumas autoridades de várias áreas para estar juntamente se confraternizando. O MCB faz 3 anos de fundação, agora no mês de maio, mas nós vamos estar comemorando no mês de março. Vamos fazer um almoço para estar se confraternizando com essas pessoas. Por ser março, comemora o Dia das Mulheres. Tem alguma mulher de destaque que vai ser oradora, alguma coisa assim? Nós vamos ter essa reunião nossa, ela acontece mensalmente, mas nós vamos estar nos reunindo nesse mês de março para estar prestando conta para os nossos associados, tanto dos municípios como de outros estados. Com certeza vai estar um palestrante falando sobre
é o tema que se mais falam nas nossas reuniões, e também é uma forma de a diretoria do MCB Nacional está prestando conta dos objetivos, dos projetos, das realizações, das coisas que não aconteceram, mas que estão na pauta para ser tratadas. Qual é a data mesmo? Nós vamos fazer, provavelmente vai ser dia 29 de março, no feriado da Páscoa, né? No feriado santo. Mais fácil para viajar, né? Isso. E para como nós vamos fazer no feriado, essa reunião não vai atrapalhar as reuniões das lideranças, dos pastores, dos ministros, dos cooperadores, dos presbíteros, porque essa reunião ela vai acontecer das 10 a meio-dia, Sebastião. E depois nós vamos estar se confraternizando, almoçando junto, e eu creio que até umas 3 horas da tarde, 4 horas, esse obreiro pode estar voltando para a sua casa, para a sua cidade, para a sua região. Várias lideranças têm confirmado essa participação conosco aqui em Londrina, encontro estadual do MCB. Quem quiser entrar em contato com o MCB, qual o telefone, e-mail? Essa pessoa pode estar entrando em contato comigo no telefone 43 8419 9250. Esse é o telefone da Oi. E o da TIM é 43 9662 4064. E você também pode estar visitando a nossa página pela internet. Você clica lá, mcblondrina.blogspot.com. O nosso site breve estará no ar, está em fase de construção, e você vai poder estar também, nessa página vai ser divulgada o dia, o local, e esse encontro vai ser gratuito, não vai ser cobrado de nenhuma igreja e de nenhum ministro. Muito bem, nós estamos conversando com o Adilson do MCB. Vamos fazer um rápido intervalo e depois a gente volta comentando algumas das manchetes políticas que estão acontecendo no Paraná e no Brasil. Uma delas é: Beto Richa tem 73%, diz Ibope, né? E a insatisfação da base aliada leva a Richa às portas da crise política. Traz de um lado, perde o outro. É o que vamos falar no próximo bloco. Muito bem, a resposta de volta e as manchetes políticas do nosso estado. Uma notícia, geralmente, né, quem tem uma música do RPM, Adilson, fala assim: quem paga o jornal é a propaganda, pois nesse país é o dinheiro é quem manda, né? E o Ibope disse que o Beto Richa tem 73%. O senador Álvaro Dias disse que o Ibope é ligado à Rede Globo, né? Então, essa pesquisa, ela fica assim, sei lá, esquisito, né? Ninguém perguntou para mim se eu aprovo o Beto Richa. Perguntou para você? Não. Então, aqui no estúdio perguntou? Ninguém não perguntou para ninguém. Então, 73%. Só falta falar que ele tem 100%, que todo mundo ele é melhor do que Jesus. Então, fica uma dúvida. Aí você vê o tanto de comercial e de propaganda que tem que aparecer dessa forma mesmo. Agora, pergunta para os moradores de Londrina e Cambé, na margem da PR-445, se ele tem 73%. Pergunta para a mãe de quem morreu, perdeu o filho em acidente, ou da família, na PR-445, que está um caos aquilo ali, se tem 73%. Entendeu? Não sei se isso aqui foi feito em Ponta Grossa, se foi feito lá em São José dos Pinhais, porque a eleição do prefeito de Curitiba, a reeleição dele também era dessa forma, não era, Adilson? Porém, não é o que aconteceu. É verdade. Essa questão da pesquisa, ela é muito sistemática. A gente tem um exemplo da cidade de Londrina, nessa eleição que passou agora, né? O candidato aí do governador estava liderando a pesquisa e, de repente, o que aconteceu? Então, a gente tem que analisar todos os fatos, os nomes dos candidatos, dos adversários
do Beto Richa. Não está ainda definido essa coligação, se vem lá de cima para baixo. Então, muita água vai rolar sobre esse rio, Sebastião. Porque, veja bem, o prefeito, o novo prefeito de Curitiba, o Gustavo Frutti, que já teve o pai prefeito, que é uma pessoa que tem uma boa aprovação, né? Ele comandou aquela CPI do narcotráfico, depois outras CPIs. Então, é um político bem visto no Estado. Então, ele tem 2 anos para ser prefeito. E ele está aliado com o PT. Né? O PMDB, né, foi chamado aqui o pessoal, aqui está o ex-governador Pessutti recusou ontem o convite para assumir a Sanepar. Todo mundo sabe que o Pessutti morre de amor pelo Requião. Entendeu? O Pessutão é a paixão do Requião. Entendeu? E o Requião dá paulada na Dilma, mas na verdade entre ir com os tucanos e o PT, você sabe que eles vão e vem com um caminhão de dinheiro. Então, essas notícias que ele já ganhou do Beto Richa, eu acho meio complicado. Até esses que estão assumindo pasta no governo agora, quem não diz que na hora da eleição eles não pulam fora e vão com o PT? É verdade, tudo pode acontecer nessa questão dessa articulação política. A gente sabe que o prazo para desfiliação de partido, para aquelas pessoas que querem ser pré-candidato a deputado estadual, federal, senador, e ela se define no mês de setembro desse ano, tem que estar filiado um ano antes. E muitas coisas vão acontecer aí. A gente sabe que já começa essa articulação política em toda a região, em todo o estado, os partidos. E como você disse, o PMDB hoje tem uma parte que está hoje no governo do Beto Richa. Eu não sei como que vai ficar na questão lá de Brasília, essa questão do Pessutti, do Requião, desse grupo que é mais ligado ao senador Roberto Requião. Você vê, aqui tem um agravante do governador Beto Richa. A insatisfação da base aliada leva a Richa às portas da crise política. Na ganância, na vontade de fazer a estrada para a reeleição, o que ele fez? Ele está chamando o PMDB. E você sabe que o PMDB é um partido fragmentado. Quase todos os partidos hoje, a maioria funciona dessa forma. Então, eles vão pelo interesse. A hora que sair o candidato do governo federal, deve ser a Gleisi Hoffmann, né? Vamos ver, mas tudo leva a crer que seja ela, né? Quem diz que o PMDB não vai? Né? Porque a afinidade do PMDB é com o poder mais forte. E o poder mais forte é o do governo federal. Agora veja bem, Adilson. Os aliados reclamam do tratamento que recebe de projetos do governo. Na política funciona assim. Quem já é do grupo, beleza, você já é meu, tranquilo. Você vai comer fubá comigo. Os que são do outro, eu preciso pagar caro para ter eles comigo. Então funciona igual a parábola do filho pródigo da Bíblia. São Lucas 15, né? Está aqui um vereador do PMDB acompanhando a gente, que a gente vai falar com ele daqui a pouco. O filho pródigo, ele saiu e dissipou tudo. Né? Quando ele veio, o pai fez uma festa. E o outro, puxa, eu estou aqui todo dia chorando contigo, e você nunca fez uma festa para mim. Então, na política, funciona da forma. Quem caminha junto, sofre, sabe? Eu já fui militante político e já fiquei revoltado por isso. Sabe? Aí, o camarada que sempre foi contra, né? Porque o líder político, ele vê que trazer esse opositor é um ganho grande. Agora, você já é meu, você não me custa nada, você fica comigo só por amor. Aí o que acontece é essa virada. Às vezes a pessoa dá o tiro pela culatra, porque acabam você deixando de ajudar os seus companheiros que ajudaram a vestir a camisa, trabalharam pelo candidato, como diz até o ditado que um amigo meu fala, né? Carregou o piano para outro tocar. Exatamente. E essa revolta pode acontecer lá na frente. Então, é muito... nós temos que ser muito cautelosos nessa questão, porque é a lei da semeadura, né? Tudo que o homem semear, ele vai estar colhendo. É complicado, para você ver.
na semana passada, pelo que a gente via nos jornais, todo o PMDB já estava amando o Beto Richa. Aqui você já vê, entendeu? A coisa já está caminhando diferente. Então, na hora de fazer as alianças, eu tenho minhas dúvidas que o PMDB vai com o Beto Richa, certo? E pode haver um reviravolta. E o maior colégio eleitoral, ninguém nega que é Curitiba, né? Como vai estar, na época da eleição, o prefeito Gustavo Fruit? Como ele vai estar? Ele não vai apoiar o Beto Richa, que apoiou... Se o Beto Richa mostrar na reeleição dele, se ele mostrar a competência de fazer voto, que ele mostrou nas eleições municipais, ele vai rodar. Esse já ganhou aqui, vai tudo por água abaixo. É verdade. O que acontece é que hoje você vê partido da direita com a esquerda, cada estado tem as suas coligações, às vezes você vê partido de oposição que hoje está na situação, então a dogmática da sistemática da articulação e da ideologia do partido, hoje ela não tem mais não se vê mais uma identidade. Acontece isso, é o dar lá e toma cá, você participa, você vem para a minha base. Então, mas muitas coisas vão acontecer. Você sabe que teve a convenção aí para a presidência do PMDB no Paraná, o grupo do Requião não ganhou, né? Então hoje esse novo presidente, essa base maior está com o Beto. Pode até acontecer que eles permaneçam até o final, mas... Quando? Até quando? Porque a gente vê o vice da presidenta Dilma é do PMDB, o Michel Temer, é um camarada bem articulado. E essa semana teve, não sei se teve ou vai ter convenção nacional do PMDB, e a Dilma vai participar. Tem até uma conversa, não acredito que isso aconteça, que a Dilma pode ir para o PMDB ou PDT, mas é uma coisa que eu acho que não prospera. Mas ela participa da convenção nacional do PMDB. Mas as alianças que o PMDB tem com o PT é muito forte, então ela vai em vários estados. Então eu creio que eles vão continuar junto, pelo que tudo caminha, vão estar junto em alguns estados e onde eles têm essa articulação maior. Tá bom, então. Adilson, obrigado pela sua participação aqui. Obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui e a gente sempre está à disposição do programa A Resposta. Que Deus abençoe vocês que estão nos assistindo aqui abundantemente. E no próximo bloco, uma entrevista ao vivo com o vereador do PMDB de Biporã, Roberval. Voltamos em instantes. Muito bem, A Resposta de volta na nossa série de entrevistas. Está com a gente aqui o vereador Roberval dos Santos, do PMDB de Biporã, né, o primeiro secretário da Casa Legislativa, contador, professor universitário, presbítero da Igreja Presbiteriana, um currículo invejável. Boa tarde, Roberval. Bem-vindo à Resposta. Boa tarde. Eu que fico honrado de estar aqui e agradeço a oportunidade de poder participar. Quem é o vereador Roberval dos Santos? Bom, eu sou assim, cidadão lá de Biporã, sou nascido em Biporã e preocupado com a situação que a gente vê no dia a dia da política. Cada dia a gente consegue visualizar que tem existido a preocupação menor cada dia a gente consegue preocupar que nós temos tido uma preocupação menor com o ser humano, com o cidadão, com as pessoas. E nesse sentido com espírito altruísta e tal, nós temos essa vontade, esse desejo de estar ajudando. Você é vereador é o primeiro mandato seu? Primeiro mandato, primeira campanha de vereador. Pelo PMDB? Pelo PMDB. Da base do prefeito José Maria? Da base São quantos vereadores o PMDB tem em Biporã? O PMDB elegeu 3. Nós 3. temos um presidente e tem mais um outro vereador. O segundo surdo e mudo do Paraná, ou melhor, do Brasil, acho que o primeiro do Paraná. Está com a gente lá, que é o Lucas Botti. Sem discriminação, porque o vereador ele é um representante do povo, né? A gente tem convidado aqui vários vereadores
inclusive de Cambé, e a gente nota que aqui no sul do Brasil, tem muito, antes você via vereador mais assim, pessoa mais simples, né, sem uma formação universitária, alguma coisa. E hoje a gente vê vários professores, né, pastor, padre, pessoa que tem 1, 2 faculdades, que tem um conhecimento mais profundo. Ibiporã foi mais ou menos assim? Como que está? Ó, falando em geral, antes de Ibiporã, eu acredito que esse fato se deve justamente pelo que eu coloquei no início na minha apresentação, pela própria indignação da sociedade com a forma que era comandado. Os vereadores, por exemplo, em cidades pequenas, cidades do interior, eles eram apêndices do executivo. Normalmente o executivo é quem fazia a gestão. Hoje, era independente só no papel, mas na verdade era um braço do executivo, eles uma extensão do seguiam na teoria Montesquieu, cada um tinha sua independência. Agora, na prática, você não via nenhuma decisão, nenhuma articulação, nenhuma discussão, nenhum projeto que pudesse ser viável para a comunidade. Então, essa mudança, ela se dá, eu acredito, até com a própria condição da população em votar. Nós saímos de uma ditadura aí há pouco mais de 30 anos aí, e até então não existia nem o direito ao voto, e as pessoas foram aprendendo ao longo do tempo. Hoje nós temos jovens, eu tenho filhos de 16 anos que acompanham, que vê na internet, que discute, que visualiza as necessidades, que sabe o que precisa. E isso vai fazer com que a população cada vez vote melhor. Eu acredito a lei de responsabilidade fiscal em 2001 também, ela é excludente nesse sentido da não capacitação. Ela traz a necessidade de você conhecer, porque senão você pode se envolver em demandas do Ministério Público, em outras situações. Então eu acredito que isso faz com que evolua os candidatos aí naturalmente. Eu acho que, por exemplo, você vai candidatar um emprego, por exemplo, para dirigir um ônibus. Você tem que ter lá a carteira D, né, exame, se você está bem e tal. Então, toda profissão exige um preparo, uma qualificação. Eu digo o seguinte, eu amo minha mãe, mas se eu tiver que fazer uma cirurgia, eu não vou mandar minha mãe fazer. Sabe? É um exemplo idiota que eu dou, mas para a pessoa entender fácil. Porque ela não é apta para aquilo. Então, o político deve ser da mesma forma. Ele tem que estar apto para aquilo. Tem que conhecer o que vai fazer ali. Exatamente. Ter um preparo, até porque para não ser, aquilo que você falou, ser manipulado pelo executivo. Né? Porque a maioria das câmaras de vereadores, principalmente de cidade pequena, de municípios pequenos, não é independente, é só no papel, mas na prática é uma extensão do executivo. Você vai pegar lá, por exemplo, passa por um vereador um ato, uma resolução, uma portaria, vai trazer uma lei financeira, vai trazer para ele situações do próprio regimento, da necessidade interna de andamento, muitas vezes são reféns até da própria casa. Então, você tem que ter um mínimo de condição. Nós trabalhamos na universidade. Apresenta projetos ridículos, né, que não tem cabimento. Vai lá para fazer indicação da Secretaria de Obras, que isso o executivo já tem, para capinagem, para roçagem. Não que isso não seja importante para a sua base, mas você tem que se preocupar com coisas maiores. Aquilo ali o prefeito tem um secretário que tem que estar acompanhando. Você tem que cobrar do prefeito. Mas indicação disso aí, você tem que se preocupar com objetos maiores, coisas que... essa evolução vai fazer com que você traga ideias, traga projetos para o debate necessárias para a comunidade. O eleitor ainda confunde muito a função dos poderes. Eu tenho sofrido isso lá. Quase todos os... eu trabalhei com um deputado e alguém dizia assim, o que ele vai fazer? Eu falei, não, quem faz é o Poder Executivo. E parece que fica difícil você convencer o eleitor a votar num candidato ao Legislativo dizendo que não vai fazer, só vai legislar e tal, que é o papel do vereador, do deputado, do senador. Nas últimas eleições, né, com o advento da internet, a gente via nas redes sociais alguns candidatos a vereadores, né, de diversos municípios dizendo que ia fazer uma creche, ia construir uma quadra e tal. 2.000 casas populares lá em Ibiporã. E eu até ironizava, né? Alguns que eram amigos meus, diziam, nossa, cara, ser candidato a prefeito, que legal. Sabe? Eu sabia que não era. Não, eu sou candidato, mas você está falando que vai fazer? Então é um negócio inédito e deve ser outra legislação. O legislativo ele tem o papel de apoiar, o papel de oportunizar,
de buscar, de ouvir, de criar essas leis e de apresentar, de viabilizar, de articular, de conversar com o legislativo, antes mesmo de fazer uma lei que de repente ela pode ficar inócua depois, pode ficar... Não ter aplicabilidade. Discutir com o secretário da pasta, discutir com o prefeito, marcar reunião na comissão, chamar um ente público de extensão, nós temos aqui a UEL, temos IAPAR, temos IAP, buscar essas parcerias, fazer com que... Quem tem um conhecimento mais profundo. Que aquilo ali se viabilize. Então a função é articular, é criar, é definir e fiscalizar. Então a gente tem que ir lá muito consciente do papel. Eu dei aula da disciplina de contabilidade pública na UEL durante uns 4, 5 anos e a gente lembra que existia na nossa grade a necessidade de entrar já aplicando orçamento e aplicando a contabilização em si. E eu lembro que eu retroagia e entrava desde da formação do orçamento participativo, buscava orientar os alunos do papel, da forma de votar, do veto do prefeito, da derrubada do veto do legislativo. A gente buscava trazer essa cidadania justamente para melhorar essa condição. E eu estou feliz em Ibiporã. Em Ibiporã hoje nós temos, se eu não me engano, são 5 ou 6, não que os demais não tenham conhecimento de vida, não tenham experiência capaz de satisfazer a função do vereador. Tem de vários setores. Mas nós temos 5 ou 6 vereadores dos 9, lá nós somos em 9, com formação superior. Então isso traz uma qualidade. Tanto é que hoje nós já fizemos ali após o recesso até agora, acho que 4 ou 5 reuniões, nós já tivemos pelo menos umas 5 reuniões de comissões e nós estamos tendo um debate muito qualificado lá em Ibiporã. Eu tenho estado feliz com esse desenvolvimento. A regra das câmaras, a maioria funciona, a pauta é feita pelo secretário. Em Ibiporã é assim? Hoje nós temos uma secretaria, a Secretaria da Casa, com funcionários efetivos, e chega até a Câmara as correspondências externas, chega até a Câmara a movimentação interna das indicações, requerimentos, dos projetos de lei e alterações de resoluções dos vereadores. Em cima disso a gente discute a melhor oportunização e trabalha junto essa condição. Vereador Roberval, a gente infelizmente assiste alguns programas sensacionalistas dizendo o seguinte: quantos concordam que tenha vereador ou não concordam? Existem várias formas de governo, né? Não tem nenhum perfeito. O que mais dá liberdade, aproxima do todo da população e da transparência é o democrático. Né? E todo o processo democrático, os países que são mais desenvolvidos, né, tem os 3 poderes, o executivo, judiciário e legislativo. Como você vê essa questão de alguns que defendem o fim, por exemplo, do legislativo? Eu vejo com tristeza, porque não pelo fato de eu estar como vereador, antes mesmo, eu sou filiado aí nas barreiras, na carreira, né, política, e desde 92 como coadjuvante, mas sempre a gente participou do processo político da nossa cidade. E dentro dessa participação, é salutar esse papel. Aí entra essa qualificação do eleitor, de votar consciente e escolher o candidato certo. Porque você imagina uma monarquia, onde o rei decide o que ele quer fazer. Você vai num parlamentarismo. Dia de loucura dele. Dia de loucura. Se ele resolve, Nero lá meteu fogo em Roma lá. Você imagina... Não tem quem freia. Não tem quem... Ele pode, você vai fazer o quê com ele? Você puxa um parlamentarismo que você carrega toda a responsabilidade em nenhum cidadão. E você vê o que aconteceu com a Itália. Você vê lá... Hoje, Berlusconi perdeu até o parlamento agora, por uma pequena diferença, mas a liderança dele de direita tá caindo. Então, você vê situações que você força em cima de uma pessoa só, não funciona. A democracia, onde você tem a pluralidade das ideias, eu sou favorável ao sistema de legenda que tem hoje, embora muita gente diga, olha, mas teria que ser o caso de Ibiporã, que são 9 vereadores, os 9 mais votados. Você não tem condição de atender ali, estou colocando na teoria, você não tem condição de atender ali uma pluralidade de ideia. Você deixa, às vezes, por uma legenda que faria um único vereador, você deixa de fora alguma coisa que ele poderia enriquecer na discussão. É que o partido faz parte da democracia. Sim. Né? Sem partido, você não tem. A população precisa entender
que votar não é concurso público, né? Sim, De aptidão não é a individual. classificação. Exatamente. Exatamente. Então tem que existir os partidos. E tem que existir essa condição de vir a debate, as discussões. Imagina você ter uma Câmara que você tem vamos colocar um exemplo de Biporã, que o prefeito teve 73, 75, não me recordo o número, % da votação. Ele tinha uma aprovação muito ampla. Ele conseguiu eleger da bancada dele 7 vereadores. Imagina se ele conseguisse eleger os 9. Que Câmara monótona ia ser essa, se não tivesse pessoas com capacidade, com condição para debater, para impor, para até mesmo rejeitar projetos da própria base. E que Câmara seria essa se não tivesse 2 vereadores, como é o caso de Biporã, da oposição, que venham trazer enriquecimento para o debate. Então, eu sou totalmente favorável ao método do presidencialismo, onde nós conseguimos, dessa forma, dividir o poder. Inclusive, ter oposição. Oposição. Faz parte, é salutar. Eu me entristeceria se tivesse numa Câmara que não tivesse oposição. Você acha que no cenário nacional tem oposição? Na prática? Então, na teoria, é aquela ideia do idealismo partidário e tal. Na prática, nós vimos um pequeno grupo do baixo clero, alguns ali que por já uma posição antiga, que já um dia foram situação dos democratas, do PSDB, que embora sejam considerados grandes, mas ainda lutam ali, alguns senadores, alguns deputados, mas na prática não. O partido hoje do governo, a dobradinha PT-PMDB hoje, comanda indistintamente. Eu acho que a oposição, o que você falou, é o PSOL. Porque o PSDB e o DEM, eles parecem que não sabem fazer oposição. Né? Você vê, por exemplo, o Álvaro Dias é uma pessoa experiente, admirável, mas ele só repete o que a imprensa diz, não tem uma atitude, uma iniciativa deles. Tá? Quem é mais ferrenho nisso tem lá o Pedro Simão, do PMDB. O menino novo lá, o de... Cristóvão Buarque, do PDT, e aquele rapaz... Buarque, fugiu o nome dele. Do Amapá. Do Amapá. Né? Um senador. Aí tem o Chico Alencar, na Câmara dos Deputados. Então são meia dúzia. O Roberto Freire diz que é da oposição. Só que ele está aliado com o PSDB, que ele criticava. Quer dizer, virou a mesma coisa. Né? Um partido comunista virou liberal. Então, na minha forma de ver, parece que não existe oposição. O parlamento, considerando ali, veio mais à tona com o mensalão agora no governo Lula. Se tivesse oposição, o Lula nem tinha reeleição. Não tinha. Ele conseguiu segurar uma situação, não viu nada. Por quê? Por causa desse controle. Aí a dificuldade, por exemplo, de você pegar pessoas parlamentares ali que se preocupam com a reeleição. Então, acho que essa é a pior situação. O que faz você deixar... Você é a favor da reeleição? Eu sou contrário à reeleição. Eu acredito do executivo, não do legislativo. Do executivo, eu acredito que você... se você tiver uma aprovação muito boa, se você tiver um prefeito muito bom, eu acredito que uma única vez. Eu acho que até de maneira direta, 4+4, fica um tempo interessante. Eu acho que para não haver de maneira direta, nós deveríamos ter uma legislatura como teve, acho que 2, de 6 anos. Só que entendeu-se que o tempo era muito longo, que de repente se você pegasse um mau executivo, você teria que, no segundo ano já identificava que era ruim. Tem uma ideia de fazer sem reeleição 5 anos. O que você acha? 5 anos, eu acho prudente, acho que seria uma situação eu adero essa ideia. Eu acho que até pode se candidatar à reeleição, mas se ele ficar o próximo mandato fora. Porque daí, após 5 anos fora, se esse executivo foi muito bom, o próprio povo traz de volta. Mas teve um período para experimentar um novo. Então, de repente, esse novo não foi bom e aquele foi bom, você consegue trazer de volta. Muito bem, professor Robervaldo Santos, vereador no município de Ibiporã. Vereador, falando de PMDB, o prefeito José Maria tem conversado com vocês sobre a eleição estadual ou nem foi tocado nesse assunto ainda? Nós tivemos no início do ano uma conversa sobre a gestão, sobre a situação lá na nossa cidade. Sobre a legenda estadual, já houve agora, a primeira até, o senhor comentou com o pastor Adilson, já houve a executiva estadual, houve a participação lá na decisão, até a chapa do PSUT foi a chapa
a chapa vencedora, mas a nível de eleição nós ainda não chegamos a discutir com a bancada ainda, o prefeito José Maria. A chapa do Pessutti era a oposição do Requião? A chapa do Pessutti era a oposição. Ele era candidato a presidente ou Requião? O presidente foi o Serralho, Osmar Serralho, deputado federal. Na chapa do Pessutti? Na chapa do Pessutti. O Pessutti acho que é o primeiro secretário ou o segundo secretário dessa chapa. E a do Requião era o Requião, candidato a presidente? A do Requião era o Requião. O Requião lançou chapa própria. E essa chapa perdeu por uma margem muito pequena. Engraçado o Pessutti não ir com o Requião, ele sempre... Mas eu acredito que daí anularia, né, a chance dele de viabilizar uma candidatura para governador agora. Porque provavelmente, se o Requião estando na mesma chapa da executiva estadual, o candidato natural seria o Requião. Então, será que ele queria voltar? Eu acredito que sim. A minha visão individual. Não estou falando pelo partido nem pela minha bancada. Minha visão individual enquanto política. Você acha que o PMDB de Biporã vai com o Beto ou vai com a Grace? No último palanque, o Beto foi oposição. Lá nós estivemos com... O Beto tem atendido... Nós estivemos com o Osmar. Com você, eu deveria perguntar isso para o prefeito, mas como você é da base aliada dele, você tem conhecimento. O governo do estado tem ajudado Ibiporã ou... Não, naquilo que... Hoje nós temos a vice. Ou só tem prometido que vai amanhã, no ano que vem, põe a placa, mais ou menos assim? A nossa vice-prefeita, do primeiro mandato, do último mandato agora do Zé Maria e do atual, ela é do PT. Do PT. A Sandra Moya, nossa vice-prefeita, tem tido uma participação ativa na administração e tem trazido muito recurso federal. O Biporã tem feito um trabalho muito forte, uma administração muito boa com recurso federal. O recurso estadual, o que vem são aqueles de pauta, de orçamento, que é obrigatório, os recursos né? naturais. Não depende de uma grande influência obra política ou vontade política, né? É obrigatório. Uma transferência de recurso para o investimento, para uma despesa de capital e de grande vulto, uma situação para aplicação do Estado, hoje nós não temos. Nós estamos no aguardo da Rodovia dos Pioneiros lá, que o José Maria já tinha tentado a viabilização. É a que liga Ibiporã a Londrina por trás da Ambev, ali por trás do IBC. Passa do Cefet ali. Do Cefet. Nós vamos encontrar o Cefet. Até no Cefet, Londrina já trouxe. Nós estaríamos encontrando o Cefet ali. Traria uma distância de Ibiporã para Londrina, reduziria hoje de 12, 13 pela 369, traria para 7 quilômetros. Diminui acidentes. Diminuiria o número de acidentes. Tiraríamos ali pelo menos 5 mil veículos do fluxo da 369, porque essa rodovia ela sai no Júlio Fugante, ali na Celso Garcia Cid. Ela faria com que as pessoas de Biporã que trabalhassem, eu acredito que da rua Bahia para cá, da rua Bahia sentido Ibiporã ali, daquele meio sentido Ibiporã, acabariam fazendo o percurso mais na região central. Acabaria o terminal em direção ali a Rua Goiás, a JK, aeroporto, fariam o percurso pela Rodovia dos Pioneiros. É aguardado. Os ônibus que trazem doente ali no HU, né? Começaria a vir por aqui. Isso, que trazem estudante no Cefet. Daria redução de custo de combustível, de consumo, de poluição. Traria muitas vantagens. Abriria frente para um parque industrial tecnológico, que é o nosso sonho ali em Ibiporã, de vincular esse parque industrial, até para aproveitar a mão de obra e a qualidade ali do Cefet, em termos de gerar esse potencial. Eu acho que Londrina, Cambé e Biporã não tem como negar que é uma cidade só. É uma cidade só. Nós temos essa noção, nós temos esse conhecimento. Tanto é que nós temos hoje salvo engano, é hoje uma reunião para discutir, eu tenho que confirmar, mas para discutir a questão do transporte metropolitano entre Cambé, Biporã e Londrina, e traria ali Jataizinho, Rolândia também, mas o forte é Biporã, Cambé e Londrina, para fazer a integração real, onde o Vale Transporte de Cambé, eu uso o cartão, chego em Londrina, eu quero descer para um bairro de Londrina, eu saio do ônibus da TIL, entro no ônibus da Grande Londrina ou da Francovig e desço para qualquer bairro com a mesma integração. A ideia ela é maior, e modificação dos pontos, fazer um conforto, uma qualidade nas guaritas de espera dos ônibus. Legal. Existe essa intenção. Lá na Estrada dos Pioneiros não tem placa do governo do Paraná, não, que vai fazer? Não, tem o marco zero, mas que vai ser feito, que eu me lembre, não. Eu passo por ali às vezes. Então vai demorar, porque aqui tem as placas não tem bolorão. Sem a placa já está difícil, né? Vereador, a gente tinha muito mais a falar, né? O nosso tempo se esgotou. Muito obrigado pela sua presença, sabe? E estamos à sua disposição. Eu que agradeço. Fica aqui o convite para mais um encontro. Não, com certeza, nós temos as portas abertas. Inclusive, na minha campanha,
uma das minhas... Eu ia falar contigo sobre contador, professor, que eu gosto, mas o tempo não dá, a gente fala num próximo bate-papo. Não, com certeza. Na minha campanha, uma das minhas propostas era a de uma gestão legislativa participativa. Eu entendo que sem a imprensa, jamais a gente vai conseguir alcançar o grande público, que é aquele que é interessado no que a gente está fazendo ali, porque reflete no dia a dia do cidadão. E agradeço muito poder estar aqui e estou à disposição. Quantas vezes for necessário, eu volto. Obrigado, vereador. Okay. Sempre bem-vindo. E no próximo bloco, o professor Aécio Lima e tudo sobre o esporte da nossa região, do Paraná e do Brasil. Voltamos em instantes. Estamos de volta com a resposta e agora o esporte, como estamos aproximando ao fim de semana, né? O professor Aécio Lima está aqui com a gente. Professor Aécio, como é que está a pauta do esporte? Boa tarde. Boa tarde, Cambé, região. Está recheada. Bastante jogos, bastante comentário. E para a gente começar aqui, que é a seleção de judô do Brasil, através da sua atleta Maria Suelen, conquistou nesta terça-feira a medalha de ouro lá na Alemanha, representando o Brasil contra a japonesa. Foi uma luta muito disputada. Você vê que o Brasil não é só futebol. No judô também, Sebastião, o Brasil se sobressai. Sempre o Brasil está se destacando no judô, né? Exatamente. Inclusive tem um atleta de Cornélio aí que está... Cornélio Procópio? Cornélio Procópio. Como chama? Vamos ver, Lucinéia, alguma coisa, eu vou ver feminina. Se eu consigo. Feminina, ver se a gente traz ela aqui também. Isso. Que ela vai disputar esse final de semana também, para ser para ser campeão paranaense. Você vê aqui da nossa região, de Cornélio, pertinho. Então a gente tem que incentivar mesmo o esporte. Também falando sobre o esporte, seria no motociclismo, a volta novamente aqui no Brasil para sediar o MotoGP, que é o campeonato mundial de motociclismo. Faz 2 anos que o Brasil não consegue sediar, agora, através do seu presidente, teve essa notícia essa semana que novamente o Brasil vai sediar o campeonato mundial de motociclismo. Isso é muito bom para o Brasil, incentiva muito essa modalidade, que tem muitos adeptos, não só aqui na região do Paraná, como também a nível de Brasil. E no MMA, tivemos uma boa notícia também, que o Vanderlei Silva, que é daqui do Paraná, estará lutando no Japão no próximo dia 2 de março, e ele estará enfrentando o americano. É uma luta que vai ser transmitida para o mundo inteiro. Você vê também que é mais um atleta aqui do Paraná, o Vanderlei Silva, representando o nosso estado do Paraná, Sebastião. A dificuldade dos atletas do Brasil, professor, é o patrocínio. Exatamente. Né? E o MMA a gente vê que os atletas estão rendendo e toda empresa, todo empresário... Tem interesse. Nível mundial. Né? O esporte, o meio ambiente, o social, quando o nome da empresa está inserido, a marca está inserido no esporte, divulgação, no meio ambiente. Divulgação do patrocínio. Isso ajuda muito. O cliente nunca esquece e liga uma coisa na outra. Exatamente. E um patrocínio desse você vê que é nível mundial. Então, a pessoa que tem uma logomarca, logotipo... ligado ao vencedor. Dele, exatamente. Você vê que isso aí vai ser transmitido para o mundo inteiro. Então, é uma opção muito boa. Então, para os empresários aqui da região, Cambé, Arapongas, Londrina, tem que procurar patrocinar, tem que procurar incentivar esses atletas nossos da região, que de uma forma ou outra vai ser visto. Isso aí sempre dá retorno, né, Sebastião? Vai ser visto o atleta, paralelamente a isso vai ser visto a marca da empresa. Então, e voltando a falar também que na Fórmula 1, o Felipe Massa vai estar no Rio de Janeiro no próximo dia 5, onde ele vai correr em volta da Baía de Guanabara com a Ferrari, onde ele vai fazer a divulgação também do seu patrocinador, que é a TNT Energético. Você vê, o pessoal do Brasil vai estar ali, não só do Brasil, do mundo inteiro, prestigiando o Massa com a Ferrari, onde ele vai divulgar a marca do patrocinador. Você vê como é que é o retorno. O Felipe Massa é o nome mundial, da Fórmula 1 mais bem visto nosso, né? Exatamente. No Brasil hoje ele está nas cabeças aí, o pessoal gosta muito dele. Acredito, professor Aécio, que
qualquer hora ele pode nos surpreender e ganhar um campeonato mundial. E ele está indo muito bem, está indo no caminho certo. Também aproveitando para falar que o Tricolor joga quinta-feira pela Libertadores com o time do Stranga. Esse jogo será transmitido quinta-feira à noite e também na quarta-feira o Santos joga com o Timão, ou seja, hoje, né? E a torcida está fazendo uma pressão muito grande em cima da cabeça do técnico município, pois é um clássico, Corinthians e Santos, deve ser um jogo muito difícil, duas grandes torcidas, então a pressão acaba ficando em cima do técnico município, que o pessoal da torcida lá estão pegando no pé dele, Sebastião. E também sobre o pessoal está falando muito sobre o negócio do jogo do Corinthians, que pode não ter transmissão e também não ter torcida. Essa questão do Corinthians, professor Arécio, agora falando sério, sem ter que negócio de torcida, um folgar no outro, mas o Corinthians não tem culpa do... A torcida é uma pessoa. É uma pessoa. A meu ver, não estou dizendo que eu esteja correto, a meu ver, o culpado disso aí é a segurança do estádio. Porque quando a pessoa compra o ingresso, ele compra a segurança. Quer dizer, se caísse a arquibancada lá, que seria um problema de arquitetura, tudo, seria a torcida do Corinthians? Não houve uma revista. Exatamente. Boa, como ele entrou com esse sinalizador, ele poderia ter entrado com um revólver, com um pedaço de ferro, uma granada. Exato. Então, eu acho que tem que observar essa questão. A segurança do estádio. Agora, punir todo o Corinthians e toda a torcida por causa de uma ou 10 pessoas, que a torcida do Corinthians não são 10 pessoas, são milhares, acredito eu, não sou corintiano, mas acho que o time que tem a maior torcida, acho que é o Corinthians e o Flamengo, pelo que a gente saiba. Então, eu acho que... Mas a Conmebol foi rígida. Não é hora tá de... deixando essa o questão, pessoal não para prestigiar. essa questão de ter apresentado o menor, professor Arécio, se apresentar, isso não sei até onde vai resolver, porque a legislação penal lá da Bolívia é outra. Isso aí envolve direito internacional, envolve o Itamaraty, diplomacia, certo? Então envolve uma série de coisas. Tem 12 torcedores presos lá ainda. O pessoal ainda está lá ainda, não conseguiram liberar os 12. Isso aí é o que eu falei, vou repetindo, é direito internacional, é diplomacia, o Itamaraty, então são uma série de coisas. Se fosse aqui no Brasil seria mais fácil, mas lá vamos ver como as coisas vão acontecer. Então, e para a gente dar seguimento, Sebastião, o pessoal da região está se movimentando aí para prestigiar o Leque domingo contra o Coxa, no Estado do Café. Já existem algumas caravanas e a notícia melhor que nós tivemos foi que a Viação Garcia e a Brasil Sul compraram 5 mil ingressos para distribuir entre seus funcionários para as pessoas poderem prestigiar o Tubarão no Estado do Café domingo. Você vê que é uma boa, né? E é muito bom, duas empresas aqui de Londrina ter o seu nome vinculado ao Tubarão. Eles têm um ponto de venda ali no VGD. Tem no VGD, tem aqui na Carilu, no Contour, tem vários lugares, na sorveteria Save. Porque, não sei se você ficou sabendo, Sebastião, no final do jogo passado, o Sérgio Malucelli fez uma proposta para a torcida de Londrina. Se a torcida comparecesse mais de 20 mil pessoas no estádio domingo, na decisão contra o Curitiba, ele no próximo, agora no segundo turno, ele ia cortar por 50% os ingressos. Então, ou seja, ele mesmo fala e bate no peito. Ele está fazendo a parte dele, a equipe está fazendo a parte dele, então agora é a hora da torcida prestigiar o Leque. Ontem no Paraná TV, no meio-dia, aqui na TV Cambé, a gente estava assistindo, os jogadores de Londrina gravaram uma mensagem, um apelo para que o torcedor compre ingresso. Até colocaram lá a gravação deles, um bom humor. Ficou legal. Então eu acho que é uma maneira de pessoal. Isso é bom para a cidade, Londrina vai ser falado. Eu creio que vai dar mais de 20 domingo à noite. Eu creio que vai dar mais de 20 passar no Globo Esporte. Quem sabe passa no Esporte Espetacular, passa divulgar a cidade, vai divulgar a cidade, a região. A economia, aquece. É a hora da torcida comparecer, gente, porque vai deixar para comparecer a hora que o Londrina tiver aí
em quarto, quinto na tabela, a equipe está agora nas cabeças, pode ser campeão. Então agora é a hora da torcida comparecer, dar aquela força e deixar também os atletas mais confiantes dentro de campo, porque você sabe que a torcida é o 12º jogador, né, Samuel? Exatamente. Então o que nós tínhamos hoje é isso, uma boa tarde para todos aí que estavam nos assistindo e até amanhã, se Deus quiser. Muito bem, chegamos ao término da resposta. Lembrando você que nós vamos estar amanhã aqui nesse mesmo horário. Só um comentário, ontem os jornais diziam a respeito do incêndio na boate lá em Santa Maria, né, que os promotores pediram o indiciamento dos donos da boate, da banda que tocava lá por crime doloso, né? Não sei se o juiz vai acatar, porque o Ministério Público vai indiciar, né? Porque eles têm uma atividade empresarial, com todo respeito a tudo que aconteceu. Não sei se vai passar ou não. Na sexta-feira a gente comenta mais sobre isso. Lembrando a você que o ato gera o fato vira notícia. Termina aqui a resposta. Boa tarde a todos.